palavra de Deus com o irmão Arthur Macheville, que estará ministrando para nós. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Foi falado aqui durante o culto sobre nós clamarmos a presença de Deus na nossa vida, nas situações que nós vivemos, e não vai ser no momento da pregação que nós vamos falar outra coisa, porque o mesmo Deus que dirige todos os louvores, é o mesmo Deus que dirige a palavra dele para mim e para a tua vida nessa noite. Amém? Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Peço licença para tirar a máscara. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Que nos diz assim, até o verso 10. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Essas foram as famílias dos Oratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã. Jezreel, Isma, Idbas, era o nome de sua irmã, Azalel Poni. Penuel foi pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naará. Naará deu luz a Alzão, a Éfer e a Temeni e a Rastari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cos, que gerou Anube e Zobeba. E foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Versículo 9. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Amados irmãos, nós vemos estes versículos que num primeiro momento não faz muito sentido lermos os primeiros 8 versículos que nos falam apenas de gerações, que nos falam apenas quem foi pai de quem foi o avô de quem. Mas eu fiz questão de ler estes versículos até chegar à história deste homem chamado Jabes, que a Bíblia dedica apenas 2 versos dos mais de 31 mil versículos que a Bíblia tem. A Bíblia dedica somente 2 versos para a vida deste homem chamado Jabes. Mas por que eu li estes primeiros versículos falando sobre as gerações? Eu quero que nós venhamos a compreender nesta noite, meus irmãos, como foi um pouco da história de Jabes. Aqui, a Bíblia conta a história da genealogia da família de Judá. Num primeiro momento, estava tudo normal. A Bíblia narrando a história, simplesmente a continuidade da humanidade, normal. Os seres humanos nascem, os seres humanos constituem famílias, geram filhos e depois morrem, e assim sucessivamente, como foi desde a criação do mundo. Só que aqui, na história de Jabes, a Bíblia, a palavra de Deus, abriu um parênteses para falar um pouco da história deste homem. Vejam que nos capítulos anteriores simplesmente falam de gerações e nos capítulos posteriores também falam de gerações. Mas na vida de Jabes, a palavra de Deus abriu um parênteses. E eu quero que nós venhamos entender nessa noite por que a palavra de Deus abriu um parêntese para contar um pouco da história de Jabes. O verso 9 e o verso 10 nos fala a resposta. Porque Jabes clamou ao Deus de Israel. E eu quero que nós venhamos entender que por mais que as coisas, o mundo pareça normal,
que o mundo pareça simplesmente uma rotina, que o mundo pareça tudo igual, sempre as mesmas coisas, como o sábio Salomão disse, não há nada novo debaixo do céu. Quando nós invocamos o nome de Deus para a minha vida e para a tua vida, é aberto um parêntese na história do mundo. É aberto um parêntese na história que é contada posteriormente. Se nós simplesmente vivermos como muitas pessoas viveram na história bíblica e vivem até hoje, simplesmente a par, ou simplesmente sem saber, ou sem se interessar para aquilo que Deus tem para as suas vidas, vai continuar tudo normal. Mas para que a nossa vida haja um sentido, como a vida de Jabes teve, é necessário que nós venhamos invocar o nome de Deus. É necessário que nós venhamos clamar o nome de Deus. Como foi dito aqui pelo irmão Danilo, nós chegamos aqui uma rotina. Está marcado o culto sábado, 7h30, está marcado. Mas para nós sairmos dessa rotina, é necessário que nós venhamos clamar a presença de Deus neste lugar, na minha vida, na vida do meu irmão, na vida do líder, na vida dos pastores. É necessário que nós venhamos invocar o nome de Deus. E aí é que existe a diferença. Jabes fez a diferença no tempo dele, porque ele invocou o nome de Deus, porque ele invocou o nome do Senhor para a sua vida. E ele foi um homem sábio, um homem inteligente, próspero, rico, porque a palavra de Deus diz que Deus concedeu totalmente aquilo que ele pediu, toda a sua oração, Deus atendeu e concedeu a ele. Mas a história de Jabes, meus irmãos, e aqui quero me deter um pouco, a história de Jabes não foi sempre assim, não foi sempre bênção, não foi, como se diz, um mar de rosas. Versículo 9 diz assim: a sua mãe lhe dera o nome Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Nós temos um pouco do conhecimento, nós sabemos que na história antiga, na cultura antiga em Israel, um nome de uma pessoa falava muito a respeito dela. Um nome de uma pessoa tinha um peso muito grande sobre a vida daquele que recebia aquele nome. Seja para honra, seja para desonra, seja para bênção ou seja para maldição. E o nome de Jabes, e meus irmãos, nada mais e nada menos significa que dor, ou aquele que causa dor. Mas essa história triste deste homem, a palavra de Deus não diz que tipo de dor a sua mãe teve ao gerar, ao dar à luz a este filho. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, poderia ser uma depressão, poderia ser um desespero pela situação financeira da família, nós não sabemos. Pode ser também mais provável que seja uma dor física extrema, fora do comum. Mas, a partir do momento em que Jabes invoca o nome de Deus, aquele peso nas suas costas, que ele trazia de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Imagine você, meu irmão, minha irmã, acordar todos os dias, lembrando do seu próprio nome. Lembrando que quando você nasceu, aquilo que era para ser uma alegria, no caso de Jabes, foi dor, foi tristeza, foi sofrimento. Imagina este menino crescendo em meio a esta simbologia na sua família, na sua vida, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Mas Jabes não aceitou essa situação. Jabes chegou um momento da sua vida em que ele decidiu invocar o Deus de Israel. E a partir desse momento em que ele invocou o Deus de Israel, a sua vida foi mudada completamente. A vida deste homem foi mudada completamente. Aquilo que era tristeza agora começa a se tornar em alegria. Aquilo que era desonra, a sua vida, o seu nascimento para a sua família, agora a palavra de Deus diz assim: e Jabes foi o mais honrado entre os seus irmãos. Aleluia! Quem sabe os seus irmãos nasceram, da sua mãe,
de uma forma normal, mas Jabes foi de uma forma triste, de uma forma angustiante. Mas a palavra de Deus diz que quando Jabes invoca o nome do Senhor, aquilo que era angustiante se torna em prazeroso, aquilo que era tristeza se torna em alegria, aquilo que era desonra, aquilo que era vergonha se torna em glória, em honra para a sua família. E Jabes foi o mais honrado entre os seus irmãos. E nesta noite aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer falar contigo. Eu não conheço a tua história. Quem sabe até mesmo o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, não conhece totalmente a tua trajetória. Mas você sabe aquilo que você passou. Você sabe de onde você veio. E quem sabe, nesta noite ou nessa semana, você tem pensado que a tua trajetória tem sido um tanto sofrida. Quem sabe, nessa semana, você tem pensado, tem analisado a sua vida, que você chega até aqui com as últimas forças, sem mais nada, sem ânimo, sem contentamento, sem alegria. Simplesmente eu vou lá por uma rotina. Quem sabe você disse nessa semana, sábado será o meu último culto. Sábado será, e para mim chegou. E para mim basta, porque é sofrimento, porque é dor. E a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor diante desta angústia, diante dessa tristeza, diante dessa dor que você carrega talvez tanto tempo no teu coração. Talvez é uma mágoa, talvez seja algo que alguém te fez há tantos anos e você não consegue perdoar. Talvez seja alguma coisa, algum sofrimento, alguma lembrança que você fez para alguém e você não consegue se perdoar. Diante desse sofrimento, faça como Jabes e invoca o nome do Senhor, clama o nome do Senhor, apresenta ao Senhor esse sofrimento, essa angústia, essa dor, e certamente você pode substituir o nome de Jabes pelo seu nome. E então, aquilo que era desonra se tornará em honra. Aquilo que era desgraça se tornará algo gracioso, algo prazeroso, se tornará em alegria. A palavra de Deus nos diz que diante da presença do Senhor, quando invocamos a presença do Senhor aqui no culto, na sua casa, até mesmo a tristeza salta de alegria. Não há como resistir, não há como resistir diante da operação de Deus na minha e na tua vida. Só que, como foi dito aqui, nós não somos robôs programados. Nós não somos, simplesmente agimos como se tivéssemos uma programação na nossa mente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de analisar, nós somos capazes de ponderar os caminhos que estão diante da nossa vida. E por isso Deus nos dá a oportunidade hoje de você invocar o nome de Deus para a sua vida. E a sua vida, ou essa situação, será transformada como foi a de Jabes. Será mudada, será alterada, para a glória e honra do nome do Senhor. Vocês lembram do exemplo de Davi? No momento mais crucial, no momento ímpar da vida de Davi, qual que foi? Foi diante de Golias, diante do gigante, diante daquele homem preparado para a guerra, mais forte que Davi, mais preparado que Davi. Humanamente é impossível, era impossível vencer, não tem como. Nem mesmo o rei Saul da época acreditava nisso, mas era a única solução que deram. E o que Davi fez? Davi acreditou em si mesmo. Davi disse, não, eu já matei um leão, eu sou isso, eu sou aquilo. Davi declarou o seguinte, olha, gigante, tu vem com toda essa força, tu vem com tudo isso em cima de mim, ou para cima da nação de Israel, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos como termina a história. Nós sabemos a vitória que Davi teve, um momento decisivo na vida de Davi.
onde certamente, talvez se Davi se acovardasse, será que Deus iria dar o reino de Israel a Davi? Se Davi de repente tomasse uma decisão diferente, será que lá no futuro ele receberia toda a honra, toda a glória de ser o maior rei de Israel? Mas diante da situação, diante do gigante que se apresentou na vida dele, ele não fez outra coisa a não ser invocar o nome do Senhor dos Exércitos. Ele não fez outra coisa além de invocar o nome daquele que tem poder e capacidade para vencer todo o pecado, para vencer todo o erro, para vencer todo o problema. Eu quero também ler aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que se encontra em Romanos capítulo 7, a partir do verso 18, que nos diz assim: Paulo está neste momento desabafando, se posso dizer assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje nós tivéssemos a palavra e pudéssemos nos espelhar nestes homens de Deus, que nos diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a situação que se encontrava o apóstolo Paulo. O desabafo que ele está falando aos irmãos de Roma. Olha, ele está dizendo assim: eu tenho desejo de fazer o que é certo, eu tenho desejo de ter uma vida prazerosa na presença de Deus, muitas vezes, mas eu não consigo. O bem que eu preciso, que eu planejo, que eu traço como objetivo em fazer, chega no momento, eu não faço, porque em mim não tem bem algum, não tem força alguma. Jabes não tinha força alguma para mudar a sua situação. Jabes não tinha capacidade nenhuma para mudar a situação da sua vida, da sua família. Davi não tinha capacidade de vencer o gigante. Paulo não tinha forças para fazer o bem que ele queria. Mas aquilo que ele não queria, que era o mal, esse sim ele fazia. Mas graças a Deus ele não para por aí. No versículo 24, ele fala assim, como se fosse um grito de socorro: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha Paulo numa situação desesperadora. Olha numa situação de angústia, sem solução, sem nenhuma luz no fim do túnel. Mas o versículo seguinte, olha o apóstolo Paulo invocando o nome de Deus: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Aleluia! São 3 homens que decidiram invocar o nome de Deus na sua vida, que decidiram clamar por Deus na sua vida, diante das situações. 3 homens com situações diferentes. Jabes com uma família desestruturada, com uma vida sofrida, uma história ruim. Davi diante de um gigante impossível de se derrotar. Paulo com uma luta interna. Mas os 3 invocaram o nome de Deus. E a vida de Jabes é transformada, e o gigante diante de Davi é tombado, é derrotado. E a angústia de Paulo, que ele não conseguia fazer aquilo que ele queria, que era agradar a Deus, ele acaba dando graças a Deus, porque através do Espírito Santo, através do clamor de Deus para a sua vida, através da graça de Deus na sua vida, ele é capaz de fazer. E não é diferente. Não é diferente conosco. A sua situação, seja uma luta externa, seja uma luta interna, seja um problema com alguém, diante dessa situação, clame e invoque o nome do Senhor.
Invoque o nome do Senhor. Assim como Deus estava disponível a ser invocado para esses 3 homens e muitos outros na história bíblica, Ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Quem sabe você pode pensar assim: mas quem sou eu? Eu falo isso porque chegou um momento da minha vida que eu pensava assim. Chegou um momento da minha vida, eu apenas com 27 anos, eu acho, que eu tenho. Mas chegou um momento que eu pensava: mas quem sou eu para Deus se importar? Quem sou eu para Deus perdoar os meus pecados, que são tantos? Quem sou eu para Deus usar a minha vida para tocar na vida de outra pessoa? Talvez você possa pensar assim nessa noite: quem sou eu diante de 8 bilhões de pessoas no planeta? Quem sou eu diante de tantas pessoas, tantos jovens aqui, que têm mais capacidade, que têm mais talento, que estão na liderança, que estão à frente de tantos trabalhos? Quem sou eu? Mas Deus, que estava disponível para Jabes, para Davi, para Paulo, para a vida do presbítero Bruno, para a minha vida, para o irmão Danilo, está disponível para você. Está disponível para você. Basta você clamar, basta você invocar o seu nome. Paulo e Silas, como foi dito aqui, estavam numa situação horrível. Estavam presos, estavam com uma tristeza profunda. E o que eles estavam fazendo lá dentro da prisão? Estavam murmurando? Estavam aproveitando o momento que estavam só os 2 sozinhos e falando mal lá de Pedro, falando mal lá de Tiago, dizendo: olha, Tiago é assim, age dessa maneira? Não. Paulo e Silas, diante daquela situação, decidiram invocar o nome de Deus lá dentro daquele presídio, lá dentro daquele cárcere. E o resultado todos nós sabemos. Deus teve um escape maravilhoso para Paulo e Silas. Deus teve um escape para as suas vidas. Nessa noite, meu irmão, talvez você se encontre num momento, numa situação, talvez aprisionado. Talvez você pense ou tenha analisado a sua vida e tem pensado, tem dito consigo ou com outra pessoa: olha, parece que as minhas mãos estão atadas, eu não consigo mais fazer. A partir daqui não dá, eu não consigo. O gigante é grande demais. A história da minha vida pode ser até um tanto vergonhosa. A prisão é muito bem fechada, tem soldados armados, não dá para escapar. E a luta dentro de mim, que ainda quando eu me esforço para fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, ainda assim eu não consigo. Deus está dizendo para nós: invoca-me, invoca-me e eu te ouvirei, invoca-me e eu te ouvirei. E vai se cumprir a palavra de Deus, como na vida de Jabes se cumpriu, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Invoca o nome do Senhor, invoca a presença do Senhor, clama por Ele, chama por Ele, e certamente a sua vida será mudada, o gigante será derrubado, será morto. Aquela luta interna, aquela luta que você carrega talvez tantos anos, será vencida pelo poder de Deus na tua vida, pela graça de Deus na tua vida. Aquela prisão, aquilo que você talvez sentia, que estava te aprisionando, te segurando, não deixando você avançar, não deixando você fazer mais nada, não deixando você de chegar aqui num culto de sábado, de terça, de domingo, seja o dia que for, não deixando você de adorar, de se abrir, não deixando você de derramar a sua alma diante de Deus, simplesmente um dia após o outro, uma rotina atrás da outra. Invoca o nome de Deus e essas barreiras serão derrubadas. Clama por Deus e essas barreiras serão derrubadas na tua vida. Mas é preciso crer, é preciso ter fé. Como muitas vezes Jesus Cristo disse:
Se creres, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, seja feita conforme a tua fé. Até mesmo, já fiz orações em que eu sentia a necessidade de crer naquilo que eu estava pedindo, mas eu não conseguia. A situação era um tanto desafiadora demais para mim. Mas eu clamei a Deus: Deus, eu não tenho fé. Lembra do pai do menino que estava endemoniado? Jesus Cristo perguntou a ele: você crê? Você crê? E ele disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Parece contraditório, mas é que a fé que aquele homem tinha ainda não estava completa, ainda não estava perfeita, ainda não estava alicerçada. Mas Deus estruturou a sua fé, Deus operou um milagre na vida daquele homem, e Deus pode operar um milagre na tua vida, ainda que você possa estar com uma fé debilitada, enfraquecida, uma fé um tanto desfragmentada. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você pede. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você imagina. Basta você invocar o seu nome, basta você clamar o seu nome para a sua vida, basta você colocar Deus na frente de todos os teus caminhos. A palavra de Deus nos diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e os teus planos, os teus projetos serão bem-sucedidos. Reconhece o Senhor na tua vida como Senhor, como Senhor. A palavra Senhor não é o nome de Deus, é Senhor de senhorio, de dono. E isso nós precisamos ter na nossa vida. Deus é nosso Senhor. É nosso Senhor, é nosso dono, porque nós fomos comprados por bom preço. E este mesmo Senhor é capaz de operar tudo na nossa vida, é capaz de operar tudo na tua vida, é capaz de limpar a tua vida, aquilo que você acha que seja uma mancha, que não se pode tirar mais. Talvez aquilo que você acha que dentro de você não se pode mais ser mudado. Muitas pessoas eu já ouvi dizerem: eu sou assim, não tem jeito. Não, tem jeito sim, o jeito é Deus, o jeito é o poder de Deus na tua vida, o modo para você ser mudado é o poder de Deus na tua vida, a ação do Espírito Santo na tua vida, a ação do Espírito Santo na tua vida, te perdoando, te salvando, te transformando, te libertando da prisão, te dando forças para vencer o gigante. Davi nos Salmos disse assim: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha, adestra as minhas mãos para a batalha. Olha o homem que Davi se tornou na história de Israel, o maior rei de Israel, mas todo momento Davi reconhecia o Senhor na sua vida. Se era para ir para a guerra, Davi clamava por Deus. Se era momento de paz, Davi estava na presença de Deus. Se era momento de decisão no reinado, como juiz, Davi esperava pela sabedoria de Deus. E talvez, muitas vezes, nós pensamos que estes homens, Davi, Paulo, Pedro, talvez cada um de nós aqui tenha alguém, além de Jesus Cristo, que se espelha nos personagens bíblicos. E nós pensamos muitas vezes que essas pessoas são intocáveis. Essas pessoas são assim porque simplesmente Deus as programou assim e eu não sou. A mesma graça disponível para as suas vidas está disponível para você. O apóstolo Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Olha quem foi. Era sujeito às mesmas tentações que vêm para a tua vida. Você pensa, talvez isso só vem para mim, parece que isso só ataca a mim, o meu irmão que está do lado, a minha irmã que está aqui do meu lado, o meu pai, a minha mãe. Não, só vem para mim, isso só vem para mim, parece que eu estou na mira principal de Satanás. Mas é assim com todos que se colocam na presença de Deus, e Deus está esperando de nós nesta noite,
que você e eu clamemos por ele diante dessa situação, que você e eu clamemos pela solução de Deus para a tua vida, não do teu jeito. Davi sempre reconhecia Deus, e o oposto disso, o oposto de sempre reconhecer Deus nos seus caminhos, nas suas decisões, é o que Saul fez. Você lembram quando Saul foi rejeitado por Deus? Ele quis fazer as coisas do jeito dele. O problema estava ali, a guerra estava pronta para acontecer, e Samuel não chegava. E Saul diz assim: não, me dá aqui, deixa eu dar o meu jeito aqui, deixa eu fazer do meu jeito, que aqui vai dar certo e está tudo certo. E naquele momento Saul foi reprovado por Deus. Naquele momento Saul foi rejeitado. O conselho de Deus para nós é: reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor no teu caminho, nas tuas decisões. Não tenta fazer do teu jeito. Quem sabe Paulo e Silas tentassem escapar da prisão ali. Olha, vamos tentar desamarrar aqui, você vai por ali e eu vou por aqui, vamos tentar despistar os guardas. Quem sabe seria o fim da vida deles. Basta uma espada, basta uma lança e eles estariam ali mortos. Mas a solução não vem daqui, não vem da horizontal, não vem aqui do meu irmão, não vem da minha capacidade, do meu braço direito ou do meu braço esquerdo. A solução vem na vertical, a solução vem diretamente de Deus para a tua vida. E então nós podemos viver aquilo que a juventude cantou: milagres, viver milagres, cantar milagres na minha vida, cantar experiências com Deus na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr em pé, vamos estar orando nesta hora. Uma rápida meditação, mas peço, meu irmão, que você vá para a sua casa meditando nos hinos que foram cantados aqui, nos hinos que você cantou, na palavra de Deus para a tua vida. E não deixa o inimigo vir com setas inflamadas na tua mente, dizendo: quem é tu? Quem é tu para chegar diante de Deus? Olha o que você fez essa semana toda, né, Danilo? Olha o que você fez lá na segunda-feira, na terça, ontem, a 5 minutos antes de começar o culto. Mas você tem um Salvador, um mediador, que pode clamar, que pode perdoar os teus pecados, pode colocar você novamente na presença de Deus, pode transformar a tua vida, pode transformar este defeito que talvez você luta há tanto tempo. Glorificado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e clame a Deus. Nisso que o Espírito Santo está colocando na tua mente, que Ele está fazendo você lembrar, que Ele está fazendo você analisar na tua vida, naquilo que Ele quer fazer na tua vida, mas é do jeito dEle, não do teu. É do jeito dEle, é pelo poder dEle, pela mão dEle, não pela tua, não pela tua força. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, continuamos na Tua presença, Pai. Desde o início deste culto já temos clamado a Ti, Senhor, já temos invocado o Teu nome. Aqui neste culto, neste lugar, Senhor, e sentimos a Tua presença. Pai, nós pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, nesta noite. Cada vida aqui, Senhor, seja visitante, seja, Senhor, já membro desta igreja, Senhor, que está lutando, que está numa situação terrível. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, o nosso desespero, ouve, Senhor, aquela frase do apóstolo Paulo: Senhor, miserável homem que eu sou um homem miserável sem a Tua presença, Senhor. E nós queremos sentir a Tua presença na nossa vida, nessa situação. Nós queremos ver, Senhor, a Tua mão, o Teu braço forte, Senhor, movendo as montanhas,
movendo, Senhor, essas paredes, essas barreiras, Senhor, que nos impedem de tantas coisas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, clamamos a Ti. Ouve, Senhor, e atenta a nossa oração, atenta a oração, Senhor, da Tua igreja, destes jovens, Senhor, dos irmãos, das irmãs que estão aqui, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor a Ti. Não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. Ó Deus, como disse Moisés, Senhor, não nos faça sair deste lugar se o Senhor não for conosco. Não nos faça, Senhor, sair do nosso lugar se o Senhor não for conosco. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos essa dependência, Senhor, da Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e assim te pedimos, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres pela presença de Deus? Aleluia, Deus está aqui. Que Deus abençoe você. Sábado que vem estamos aqui com a graça de Deus. Vamos levantar nossas mãos, abençoarmos uns aos outros. Na saída, cumprimente seu irmão, sua irmã. Cumprimente aquele que veio estar conosco no culto dessa noite. Amém? Vamos dizer juntos? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos.